Olá, faceira de estar aqui com vocês, retomando as lives, que é uma atividade aí que eu comecei a fazer quando começou a pandemia e hoje a gente está abrindo aqui as edições de 2021 e estou contente, o pessoal já está começando a entrar com o Zé Vitor Castiel, que foi um amigo que eu fiz a partir das redes sociais, uma pessoa que eu era fã. E a gente acabou se aproximando e a gente acabou conversando um monte, ele já está aqui conosco. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre como está a indústria do entretenimento nesse momento do Covid. Já está me solicitando aqui para começar comigo. Então, como é que está esse momento todo da indústria, né, da área de entretenimento? Eu também vou estar dividindo aí com vocês como é que a gente está se organizando nessa área de treinamento. Oi, meu querido, como é que tu tá? Bem-vindo! Obrigado, tudo bom, Helena? Tudo Tudo bom? jóia, tudo bem. Então, tu é meu primeiro convidado de 2021, ó. Feliz de te ter aqui. Que honra, que honra. Muito obrigado. Vamos falar sobre vários assuntos, sempre com muito astral, muito bom humor. É isso aí. E eu acho que o bom astral, o bom humor, realmente é algo que talvez seja o que mais nos ajude nessa imunidade necessária nesse momento, né? Às vezes a gente fica lá, ai meu Deus do céu, que saudade, como seria, como era. Cara, mudou o mundo, a nossa lente de enxergar o mundo também tem que ser outra e a gente tem que se adaptar e poder criar outras possibilidades a partir dessa realidade que emerge a partir de agora, né? Não tenha dúvida. Nós vamos completar praticamente um ano, e acho que vai chegar a essa marca, né? De uma proposta diferente de vida coletiva no planeta. Né? A grande maioria comprou a ideia, né? Uma parte resolveu desdenhar da ideia, mas as consequências a gente foi vendo ao longo do ano e as soluções fomos tendo que ir atrás ao longo do ano também. Né? E todas as soluções, invariavelmente, nos levavam à esperança, né? A uma ação de esperança. Quer dizer, tentando realizar as coisas que a gente podia, na medida do isolamento, na medida dos cuidados extremos que se tinha que tomar para todos aqueles que eram obrigados a sair de casa, né? E que, na minha opinião, são verdadeiros heróis. Né? E eu não preciso nem nomear aqui, né? A classe médica, o pessoal do abastecimento, o próprio o Gari, o pessoal que fez com que nós, eu, por exemplo, que era um grupo de risco, pudesse ficar em casa com todo conforto, sem me faltar nada. Né? E não foi por vagabundagem. Não, com certeza não foi por vagabundagem que tu teve que ficar, foi por te cuidar e até por querer apoiar as pessoas também ao teu redor. E que bom que a gente teve dessas pessoas que puderam também dar um pouco da sua saúde para que nós pudéssemos ter cuidado com a nossa saúde, né? E tu citaste os garis, e gari, professor, o cara que nos entregava pizza em casa, o Tinha o próprio pessoal do motoboy, correio que trabalhou pra caramba nesse é momento, verdade, né? é verdade. O motoboy, o lixeiro, esses caras não pararam, né? A caixa do supermercado, sabe? O pessoal não parou. E muita gente foi obrigada a parar em função dos protocolos higiênicos e teve muita dificuldade na vida, né? Eu estou falando de pessoas mais humildes que não puderam trabalhar para basicamente comércio e indústria, né? E que tiveram que administrar essa, digamos, esse lapso de impossibilidade laboral, uh, passando alguma necessidade. Mas a impressão que eu tenho é que a luz já está sendo avistada no fim do túnel. Pois é. Hoje a gente estava conversando antes de entrarmos aqui, né? E tu disse, olha, né, a gente tem que conversar um pouquinho das 4 etapas que a gente está na função da pandemia, que é lá o susto inicial, depois essa flexibilização, agora o aumento do Covid e o futuro próximo que está por aí. Então vamos dar uma conversada aí, porque a outra vez que a gente falou,
a gente estava, acho que na fase aqui da flexibilização, ainda não tinha aumentado, né? Mas vamos desde o iniciozinho. Como é que foi o susto para o pessoal da área artística? Porque para nós, da área de treinamento e de consultoria, foi um sustaço, sabe? Quando foi aquela função toda, troca de agenda, cancela. Eu estava acostumada a dar treinamento presencial, tive que reinventar tudo, inclusive as lives. Como é que foi, não só para ti, mas para a tua turma aí de Rede Globo, de séries, do próprio teatro, que é a tua paixão, né? Então, Helena, o que aconteceu ali foi o seguinte, quer dizer, era um período de volta de férias, né? Era o início de março, né? Então, o que aconteceu ali é que quando a Organização Mundial de Saúde decretou que havia uma pandemia, né? Ou seja, uma epidemia que atingia as pessoas em nível mundial, né? E que começaram a aparecer as primeiras informações de como ela infectava muito facilmente, né? Embora a sua letalidade se limitasse praticamente a um grupo de risco, que era ali pessoas com comorbidades, Habilidades. e pessoas acima de 60 anos, né? Também se descobriu ali naquele momento que as pessoas que não faziam parte daquele grupo de risco eram vetores, né? Então carregavam o vírus em potencial, e isso causou um medo muito grande, porque todos tinham que tomar as providências indicadas pelas autoridades sanitárias para que não se infectassem, mas também depois, uma vez infectado e assintomático, que havia essa modalidade que a gente não conhecia, também poderiam estar infectando milhares de pessoas numa cadeia exponencial. Uhum. Então, isso causou um medo muito grande, e imediatamente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tanto o prefeito Marquesan quanto o governador Eduardo Leite, eles foram muito rápidos e foram muito eficazes no que fizeram. Eles imediatamente determinaram o fechamento da maioria das coisas, né? Mantendo aquilo que era essencial, com todo o protocolo de higienização possível, né? E dando as determinações para que as pessoas usassem aquelas recomendações a seu favor e a favor dos outros. Então, se criou, sem querer, uma rede, uma responsabilidade solidária. O que aconteceu com a indústria do entretenimento e também com a indústria do treinamento, que é a tua, né? Né? O que aconteceu? Foram os primeiros a fechar, porque nós trabalhamos em Dora. E ficou muito claro no início, embora o próprio Ministério da Saúde tenha sido muito dúbio no início nas recomendações, e se era grave, se não era grave, se era para fazer, não era para fazer. As primeiras coisas a serem proibidas, né, e muito bem proibidas, foram os nossos trabalhos que aconteciam de maneira indoor. Aglomerações. Não, que acontecia em locais fechados, quer dizer, você não pode botar uma plateia de 700 pessoas num teatro fechado, porque se uma estiver contaminada, ela vai contaminar algumas, que vão contaminar mais algumas, e que vão contaminar milhares. No final das contas, é uma progressão geométrica. Então, esse susto inicial, que causou assim muito prejuízo para as pessoas mais humildes, principalmente, né? Quer dizer, tu e eu ainda tivemos condições de nos aparelhar para trabalhar em casa, de alguma maneira, online, de se organizar para criar, para ter ideias e tudo mais. Mas a grande maioria dessas pessoas, né, e agora estou falando da classe do entretenimento, ficou totalmente em vulnerabilidade social, porque ficou sem trabalho, de repente, né, dentro de uma enorme indústria, né,
e que as pessoas não imaginam. Quer dizer, para a gente poder ver um filme na televisão, não são só os atores que estão ali interpretando. Quer dizer, tem por trás de uma cena de dois atores existem no mínimo 50, 60 pessoas. Né? Nossa. Então, imagina o número de pessoas, entre maquiadores, fotógrafos, maquiadores e maquiadoras, fotógrafos e fotógrafas, diretores e diretoras, atores e atrizes, enfim, o cara que serve o cafezinho, a moça que faz a limpeza, toda essa gama de pessoas, o cara do transporte da van que vai buscar os atores em casa, a moça que prepara o almoço, a janta das pessoas, o jantar das pessoas no set, as assistentes de direção, enfim, eu não vou citar todo mundo, porque é muita gente, todos que não estavam preparados e que viviam dessa indústria ficaram apavorados, sem emprego e em risco social muito grave. Né? Então, essa foi a primeira fase, que gerou uma coisa boa, se é que a gente pode encontrar alguma coisa boa, quando existiam milhares de pessoas perecendo e morrendo nos hospitais. Coisa boa foi a descoberta da possibilidade online. Né? Muitas dessas pessoas descobriram que não era preciso pegar um avião para fazer uma reunião em São Paulo, que a gente podia fazer essa reunião clicando num botão. Então, surgiram sites como o Zoom, por exemplo, e isso começou a proporcionar uma economia muito forte. Gigantesca. Também, né? Então, as pessoas começaram a economizar também financeiramente em função da impossibilidade de deslocamento, mas da possibilidade de não perder, digamos, o compromisso que teriam se deslocassem. Né? Então, todos nós, todos, daí eu falo todos, fomos começando a nos adaptar à situação. Né? O pessoal do entretenimento ficou um pouco abandonado, na verdade, muito abandonado, na realidade, porque não existe um Ministério da Cultura no Brasil. Né? Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele extinguiu o Ministério, transformou o Ministério numa secretaria de Cultura, que respondia, então, ao Ministério do Turismo. Né? Então, meio que essa classe toda do entretenimento, do cinema, da televisão, do teatro, do circo, da dança, da literatura, enfim, toda essa não sabia direito a quem se reportar. Né? Então, isso também gerou uma crise muito forte na indústria do entretenimento. E isso pegou em cheio também o pessoal do corporativo. Né? Porque quando se fala em indústria do entretenimento, a gente também fala da indústria corporativa, quer dizer, do cara que faz a palestra e que faz isso num teatro lotado, como, né, a Helena é uma delas. Né? E também é aquele pessoal que faz os eventos corporativos. Né? Sejam eles eventos de lançamento, de marketing, de endomarketing, as pessoas não puderam mais se enxergar. O home office fez com que os colegas ficassem trancados em casa e não pudessem mais participar nem de um evento social, de nenhum evento social. Né? Principalmente o corporativo, porque o evento corporativo ele também traz muita riqueza nas relações humanas, o que faz girar a roda também. Né? Então, isso não é só na cultura, no entretenimento. Né? Queria te ouvir um pouquinho. Nesse momento de susto inicial, a gente teve essa... O que vai acontecer agora? Depois a gente começou a entrar nesse período mais de flexibilização, mas acho que nesse período de susto foi bacana, quando fala, claro, o que tem de bacana nisso tudo, mas quando a gente começa a trabalhar mais no formato online, agora tá a Grazi aqui, que a gente tem a formação de inteligência emocional, que antes ela era no presencial e agora está totalmente no online, e a gente vê que é possível, a gente já começa a trabalhar essa esperança
né, que foi o que tu colocaste. Hoje todos os nossos cursos, e amanhã também tenho curso, tenho palestra, eles estão todos no online e é possível. Claro que o abraço, o beijo, o estar junto, a gente continua sentindo falta, né? Mas isso daqui a pouquinho tu vai contar como é que a gente vai conseguir reverter isso tudo. Mas quero sair do susto e quero entrar um pouco nessa flexibilização lá, que foi quando a prefeitura conseguiu, começou, né? Tá, pode uma coisa, não pode outra. Aí o mercado, não era só no mercado que eu já podia dar uma chegadinha no shopping, já podia, eu no meu caso, dar um treinamento até 15 pessoas, 50% das aulas das turmas, né, menos nos colégios particulares, já podiam retornar. Então, essa flexibilização foi extremamente necessária para que a vida seguisse, né? Ela foi necessária e, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, deve ter gente de fora do Rio Grande do Sul nos assistindo, ela foi muito bem orquestrada, muito bem planejada, né? Tanto o governo do estado como a prefeitura de Porto Alegre se muniram digamos assim, de profissionais da área da saúde que eram capazes, já então, com o vírus já mais conhecido e a maneira, o modus operandi do vírus, né, mais conhecido, eles conseguiram, então, determinar o que seria possível fazer dentro dos protocolos que pudessem evitar uma contaminação. Então, é disso que tu está falando, quer dizer, por se flexibilizar. Eu não gosto muito dessa palavra flexibilizar. Na verdade, eu acho que não houve uma flexibilização. O que houve foi um plano, um acordo entre as partes de que, se for feito dessa maneira segura, até pode ser feito, né? Desculpa. Saúde. Não, mas não te preocupa, eu estou tranquilo. Então, nesse grande acordo que houve, quer dizer, de poder fazer coisas com distanciamento social, de poder tomar providências higiênicas, como o uso de máscara, o uso excessivo do álcool gel, higienização das mãos com água e sabão. Isso fez com que as pessoas pudessem, de alguma maneira, começar a levar. Estou falando da pessoa que mora num apartamento, de poder levar seu filho numa pracinha, né? Que até então era uma coisa, né? Tu sabia que a gente podia ficar numa praça desde que ficasse distante, mas dava medo. Então, isso foi aliviando um pouco a cabeça das pessoas. Então, já se descobriu que o cara podia sair na rua e correr os seus 5, 6 quilômetros sem problema, usando uma máscara e tal. Já se descobriu que se podia... Fala. Não, tu falou da questão da cabeça das pessoas, né? A palestra que eu mais dei em 2020 foi a palestra de inteligência emocional. E assim, ó, para muita empresa, para famílias, algumas empresas contrataram para que a palestra fosse feita num domingo ou num sábado, para as famílias dos colaboradores, porque não adianta só eu, colaborador, estar trabalhando, porque eu preciso também ter energia da minha família que me apoia nisso, senão também acontece a sabotagem aqui, tu vai estar trabalhando, fica em casa, todo mundo em casa. Então, a gente também precisa dar força e trabalhar a inteligência emocional daquelas pessoas que estão indo para o trabalho, seja no formato online ou seja no formato presencial, para que a roda siga, para que a gente consiga estar, enfim, andando no processo. Está aqui a Sheila, que foi nossa aluna da formação. Então, a inteligência emocional foi uma das palestras assim, que mega saiu, e a gente atingiu uma quantidade enorme de pessoas com essa palestra, porque realmente a saúde mental ela é necessária. Eu concordo contigo que a flexibilização começou a nos deixar mais saudáveis, até com a cor. A gente estava tão, né, sem pegar sol, sem fazer vitamina, enfim, processar essas coisas que a gente também precisa da luz, né, da energia, brincar na pracinha. E aí a gente começou a flexibilizar e teve o aumento do Covid, né? Que juntou com eleições. Não, é porque aconteceu o que aconteceu, né? Acho que todo mundo sabe, mas vale a pena a gente relembrar. O que aconteceu foi que, junto com a certeza de que havia uma possibilidade da gente fazer algumas coisas que até então a gente tinha medo de fazer ou era proibido fazer, a gente começou a comer o melado e se lambuzar, né? Então, começamos a ir além, quer dizer, começou a acontecer aglomerações em praças públicas aos fins de semana, começou a se compartilhar bomba de chimarrão novamente,
as pessoas já não se distanciavam mais, as pessoas que eram vetores não entendiam mais ou não aguentavam mais o fato de serem, mesmo assintomáticos, vetores, começaram a visitar os seus pais, suas mães, velhinhos, né? E isso não foi por mal, isso, na verdade, é uma sensação que as pessoas tinham de que, bom, se até agora deu certo, não vai ser o fato de eu ir ali na praça e bater um papo com um amigo que... E aí foi a comprovação, né, de que realmente, quer dizer, aquelas providências individuais de higiene e de cuidado, distanciamento social, se possível, isolamento, elas permaneciam valendo, né? Elas permaneciam valendo. O que acontece é que muita gente, e também por talvez um desencontro muito grande de informações em nível nacional, de informações que vinham do Ministério da Saúde, de terem partidarizado a questão do vírus, né? Então, de uns negarem que aquilo fosse importante, de outros dizerem que aquilo era uma invenção, que aquilo não sei o quê, barará, isso confundiu muito a nossa cabeça. Então, muitas pessoas ficaram sabendo, mas eu posso? O que eu posso? O que eu não posso? E aí mesmo veio a gandaia, né? Aí começou a festinha clandestina, no sítio do não sei quem. E aí, bom, aí o troço foi pesado. Foi pesado, nós já estamos aí com 210 mil pessoas mortas no Brasil, né? O Rio Grande do Sul, que vinha conseguindo segurar, também disparou, né? E tivemos mais uma prova agora, nas festas de fim de ano, né? Quando elevou novamente os níveis, né? E qual era o grande medo que nós tínhamos, né, Helena? Todos nós, e principalmente os gestores da área da saúde, que houvesse um colapso na rede hospitalar, né? Que as UTIs não dessem conta do número de pessoas que necessitariam estar internadas. Graças a Deus, no Rio Grande do Sul não chegou a acontecer, mas, por exemplo, em Manaus aconteceu lá no início, né? E agora, infelizmente, pela falta do oxigênio para quem estava entubado, precisando de oxigenação. Então, nós continuamos responsáveis uns pelos outros até tomarmos a segunda dose da vacina. Isso é uma verdade irretorquível. Ela é inexorável. Continuamos tendo que manter todos os cuidados higiênicos possíveis e imagináveis até todos tomarem a segunda dose da bendita vacina. Pois é, mas a vida segue. Segue. A vacina chegou, as pessoas, então, algumas estão começando já a tomar. Eu não sei qual é o meu grupo, quando é que vai ser o meu grupo, quando é que vai chegar, vai demorar, mas tudo bem. Não, o teu vai demorar. O meu, eu tenho a promessa de 1º de março estar tomando a primeira dose, que é o grupo que vai de 60 a 65 anos. Tá? Por exemplo, o pessoal da área de saúde está sendo vacinado já, o pessoal da linha de frente, né? Já está sendo vacinado e, pelo amor de Deus, graças a Deus, esse pessoal, esse grupo de heróis, entendeu? Precisa estar vacinado, porque o Brasil, o mundo, né, demonstrou a importância da resiliência e desses caras que, todos eles, né? Eu estou falando de todas as pessoas que trabalham na área de saúde e fizeram a linha de frente e que chegaram a passar 3, 4 noites sem dormir, né? Agora, em Manaus, por exemplo, tinha gente tentando ventilar manualmente, né, para ver se salvava a vida de uma pessoa. É comovente falar isso, né? Porque essa vacina ela precisa ser aplicada nessas pessoas em primeiro lugar. Né? Não, eu concordo total contigo. Acho que tem pessoal que merece, não só eles, assim, pessoal com certeza da área da saúde em primeiro lugar, depois toda essa rede de apoio que a gente estava comentando antes, que nos permitem também que a gente tenha qualidade de vida, né?
Mas eu tô louca para contar as fofocas. Tu não vai contar as fofocas do que tu tá inventando? Porque a gente já deu todo o overview aqui que o pessoal já sabe que teve crise, que não sei o que agora vacina, qual é a tua área, quando é que tu vai ser vacinado, quando é que eu vou ser vacinado. Tá, mas e aí? E aí todo mundo quer saber se vai ter peça, se quando é que tu vai voltar. Tá todo mundo matando a tua saudade na novela, mas a gente quer novela ao vivo, a gente quer te ver no teatro, a gente quer me ver também nas palestras lá tocando, né? A gente quer isso. Vamos lá, eu acho que vamos trazer um pouco disso. Assim, como é que tá? Vamos fofocar agora. Fofocar só de eu primeiro vou te propor uma reflexão, tá? Que eu acho que enquanto continua essa anormalidade, né, que eu também me recuso a chamar de novo normal, né, eu chamo de anormalidade, quando persiste isso, é hora de planejar. Mas planejar como se fosse executar amanhã. Então, os empreendedores culturais, como eu sou um deles, né, têm a obrigação de estar trabalhando, inventando eventos, planejando os eventos, mensurando os eventos, fazendo como se fosse estrear a semana que vem. Por quê? Porque quando liberar, ele está pronto para entrar em cena. Tá? Assim como o ator precisa estar ensaiando, como eu estou ensaiando online. Por incrível que pareça, um monólogo com a Débora Finocchiaro. Né? Parece engraçado, mas sim, dá para ensaiar um espetáculo, um monólogo por WhatsApp, tranquilamente. Né? As pessoas precisam se programar para a volta já com alguma coisa para fazer, porque senão é aquela... não sei se tu assistiu, deve ter assistido Procurando Nemo, né? Sim, Para mim é um filme icônico, né? Por incrível que pareça, parece um filme infantil, mas é um filme que foi encomendado pela Disney para a Pixar, na época, para fazer frente a Alice no País das Maravilhas. Né? Alice no País das Maravilhas é uma história para adultos, né? E que foi filmada pela Disney como sendo um desenho animado para crianças. E é lindo o desenho. Só que se a gente observar o Alice no País das Maravilhas, a Alice não recebe ajuda de absolutamente ninguém. Por onde ela vai, alguém sacaneia ela. E culmina com a Rainha de Copas mandando cortar a cabeça dela. Né? Então, naquela trajetória da Alice, até acordar do sonho, né, que o Lewis Carroll, na verdade, estava falando metaforicamente da primeira menstruação daquela menina, né, porque é uma história para adultos, né, a Disney resolveu encomendar para a Pixar um filme que fosse o contrário. E fizeram, então, o lindo Procurando Nemo, quando aquele peixinho ele se perde, né? Ele some, ele é pescado e é levado para Sydney, né? E o pai dele, que é um peixe, um marlim, né? Passa a singrar os mares, né? Procurando seu filho. E nessa trajetória ele encontra vários habitantes do oceano, inclusive tubarões, que o ajudam nessa empreitada. Todo mundo, né? Ele vai sendo ajudado por todo mundo, tá bom? Dito isso, tem uma passagem quase no finalzinho do Procurando Nemo que a gente tem que prestar bastante atenção porque vale para a vida de todo mundo, que é quando aqueles peixinhos que moravam no aquário do dentista, né, eles conseguem de alguma maneira parar dentro de um saquinho plástico com água do mar e vão rolando aquele saquinho, conseguem pela janela cair dentro do mar. E eles vibram muito. Todos dentro do saquinho. Que bom! Conseguiram! E aí aquilo vai diminuindo. E um olha para o outro e diz, tá, e agora? Eles estavam livres, mas não estavam livres. Então, para que não aconteça isso, né, as pessoas têm que começar agora a esquecer o isolamento na cabeça, a esquecer a sua tristeza, a esquecer a sua crise de criatividade e partir para o planejamento do que vai acontecer no primeiro dia em que ela sentir, bom, estou liberada. Tá?
Então, isso é uma coisa, uma reflexão que eu te proponho, gostaria de te ouvir sobre isso. Eu acredito que a gente não pode achar que tudo acabou, não. A gente tem que. O que a gente estava conversando antes, né? Não vai ter um dia que todo mundo vai sair assim, acabou, 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 porque não é uma guerra que um país vai decretar para o outro, ok, venceu, perdeu, vamos para a rua. É gradual, né? Começa a vacina, dali a pouquinho a gente já vai ter mais imunidade, enfim, até que talvez o ano que vem a gente diga, tô com Covid, tá bom. Mas por enquanto a gente está com receio disso e acho que tem que ser. Não vamos nos atirar dizendo assim, já tem a vacina e vamos afrouxar, né? Não. Por outro lado, eu acredito que a gente tem que olhar o lado positivo, a evolução para a humanidade que a gente está tendo, seja através das pesquisas, seja através dessa nova possibilidade. E bom se modular a partir disso, seja no online ou também no presencial, sim, com muito cuidado, com muito álcool gel, com muita máscara, para a gente não ficar nessa bolha dos amiguinhos lá do Nemo, que deu. E não é bem assim, vamos despacito, né? Mas vamos. Sim, e exatamente. Tens toda a razão e é isso que eu queria falar. Então, diante disso, eu tenho o Porto Verão Alegre, que é aquele evento cultural que acontece no verão todo ano. Vocês podem ter notado que ele não iniciou em janeiro, porque nós transferimos o Porto Verão Alegre para março. Ele será de 14 de março a 10 de abril. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque achamos que até 10 de março muitas pessoas já estarão imunizadas. Né? Uhum. Desculpa. Muitas pessoas já estarão imunizadas. Primeiro. Segundo, até 10 de março, nós teremos condições de adotar os formatos necessários que hoje estão exigindo. Né? E se por acaso lá não for mais necessário, bom, a gente modifica. Então, como será? Nós teremos em 3 modalidades, concomitantemente. Teremos indoor, nos maiores teatros da cidade, obedecendo a 30% da lotação, com todos os cuidados higiênicos de protocolo exigidos pelas autoridades sanitárias. Né? Concomitantemente, nós construiremos um palco ao ar livre no Shopping Total, em Porto Alegre, como se fosse um drive-in. Então, ele terá vários camarotes, né? E as pessoas vão poder assistir os espetáculos que ali se apresentam, todas distanciadas umas das outras. Já respondo a pergunta que não quer calar e que todo mundo vai dizer, mas eu vou entrar num camarote com alguém que eu não conheço? Não, não vai. O camarote será ocupado apenas por pessoas que estiverem isoladas ou que estiverem convivendo no seu dia a dia. Então, se por acaso chegar um senhor ou uma senhora lá sozinho, ele vai ocupar o camarote sozinho. Nós não vamos dar chance ao azar. Tá? Aí chega uma moça e seu namorado, eles estão juntos, já estão juntos, eles vão ocupar o camarote. Aí chega uma turma e diz, todos nós já tivemos Covid, não estamos mais transmitindo e tal, e somos amigos, vamos ficar no camarote. Ok, vamos ficar no camarote. Então vamos tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis, como tomamos quando fizemos o drive-in lá no pátio da DVB. Que foi um sucesso, foi o primeiro drive-in. Foi. Né? Foi um grande sucesso, de 3 semanas apenas, porque nós precisávamos testar as questões de protocolo para utilizar no Porto Verão. E não imaginávamos que seria tanto sucesso. Nós fizemos justamente para testar o que faríamos no verão. Tá? E tudo na vida é aprendizado, né? Que bacana vocês terem tido essa experiência, que foi um sucesso, poderia não ter sido, mas enfim, foi. E agora estão usando ela toda. Então, agora o Porto Verão Alegre tem um histórico de já ter feito o evento no momento que a gente estava no início da pandemia e com um monte de cuidado super rígido. E eu gostei de uma frase que tu me disse assim, eu vou ter todos os cuidados para que ninguém diga que pegou ou que foi contagiado no Porto Verão Alegre. Isso assim, eu achei maravilhoso, sabe? Tu te colocar desse jeito, te posicionar assim.
É porque, na verdade, o Porto Verão Alegre sempre foi voltado para o público, né? Ele é uma iniciativa privada voltada ao público. Então, muita gente confunde, pensa que é da prefeitura justamente pelo caráter público que ele tem. Mas ele é privado. E eu como sou Rogério Beretta, e toda a equipe do Porto Verão Alegre, que somos as pessoas responsáveis pela saúde daquelas pessoas, nós não vamos abrir mão de que não haja nenhuma contaminação durante um evento do Porto Verão Alegre. Tá? Isso é profissão de fé. Inclusive, eu te digo assim, ó, os atores no palco todos serão testados como fazem nos jogos de futebol. Né? Testados 2 dias antes e isolados a partir do recebimento do resultado. Entende? Que é para não haver nenhum tipo de possibilidade de contaminação no palco entre os atores. Os atores somos nós. Nós temos os mesmos medos da plateia. Tá? E a terceira modalidade, concomitante, é a transmissão online do Porto Verão Alegre, que eu posso garantir que vai ser para o mundo inteiro. Aí vão dizer, qualquer transmissão online vai para o mundo inteiro, porque é só o cara botar no link lá e entrar no mundo. Sim, mas essa será divulgada no mundo inteiro, porque é um site que tem condições de divulgar na língua do país que estará acontecendo aquele espetáculo dia tal, dia tal. Os preços, nós estamos pensando um preço exorbitante, muito caro. Mais ou menos assim, uns $1. Tá? Por $1, o cara assiste um grande espetáculo de teatro. Essa é a nossa ideia. Tá aí. Esse vai ser o Porto Verão. E acho que é isso, né? Esse momento é o momento da gente conseguir realizar, da gente poder aprender, e o lucro ele vai vir, mas talvez não seja nesse momento. Então a gente precisa também, que foi um dos objetivos nosso com a live, que é falar um pouquinho da Lei Rouanet, né? Então a live ela vai ficar salva para quem também quiser ver depois, mas que para a gente consiga. Eu já estou me incluindo, não tô nem atriz, nem vou estar junto, mas de coração eu estarei junto e de presença estarei assistindo vocês, mas não do palco e da plateia. Como é que a Lei Rouanet, no que daqui a pouco quem está vendo agora, vai ver depois, pode estar apoiando essa ação toda? Eu acho que muita gente não conhece a Lei Rouanet. Né? Acha que a Lei Rouanet foi um mecanismo criado há pouco tempo para pessoas se locupletarem ou malversarem um dinheiro público. Né? A Lei Rouanet foi criada no governo Fernando Henrique, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, isso lá nos idos de 94, por aí, 90, né? E é um mecanismo através do qual a empresa pode deixar de pagar 4% apenas, 4% do seu imposto de renda devido e destinar a uma atividade cultural. Qual a vantagem que a empresa tem nisso? A vantagem que ela tem é que ela, ao invés de depositar nos cofres da União, ela incentiva a indústria cultural, né? Não é só a Lei Rouanet, tem a Lei do Audiovisual também. Ou ela incentiva o teatro, ou ela incentiva o cinema, ou ela incentiva, inclusive, o esporte, porque tem lei de incentivo ao esporte. Tem lei, inclusive, de cunho social. Né? Ela pode colaborar para instituições de caridade com renúncia fiscal. Mas nós estamos falando especificamente da Rouanet. Então, o que acontece? Quer dizer, esse 4% destinado para a cultura, ele volta ao patrocinador em forma de propaganda. Né? Primeiro que ele liga o nome dele a um produto muito simpático, como é o produto cultural, o produto do entretenimento. Segundo, que ele vai ser visto por milhões de pessoas como sendo um mecenas, um patrocinador, um cara que está apostando na cultura para fazer o seu marketing também. Né? O que é uma coisa muito bacana, porque a gente não vive sem cultura. Né? E por último, precisa-se dizer que esses 4% que são investidos, que o governo deixa de receber através do fisco, como é uma engrenagem muito grande,
muita gente, as pessoas nem imaginam o tamanho que é a indústria do entretenimento no Brasil. Ela produz, ela roda uma engrenagem tão grande e tão profícua que voltam pelas atividades paralelas geradas pela atividade de entretenimento, voltam aos cofres do governo 3 vezes mais do que aqueles 4% que foram investidos pelas empresas. Então, alguém pode estar dizendo, mas isso é mentira do Zé. Não, não é. Olha só. O cara vem do interior para assistir um espetáculo. Ele se hospeda num hotel. Primeiro, ele pega um ônibus ou um avião. Segundo, ele se hospeda num hotel. Ele faz refeições em restaurantes. Ele pega táxis ou automóveis de aplicativo. E ele vai ao teatro. Quando ele sai do teatro, ele vai de novo ao restaurante e aproveita no outro dia e vai dar um passeio na orla, onde ele toma picolé, onde ele, sei lá. Né? Compra um presentinho para os filhos quando voltar para sua cidade. Isso para quem está viajando, mas a gente também, quando está no mesmo lugar, é isso aí que faz, né? Faz um jantar depois, ou conversa, faz alguma coisa antes. É isso, movimenta assim. Vai no cinema, é a pipoca que tu compra, o refri que tu compra. O pessoal do GNC Cinemas, que eu adoro, são uns clientes assim queridos. E eu sei que também estão tendo que se reinventar, mas é isso, né? É toda essa indústria que está junto e que nesse momento está parada. Exatamente. Então, as pessoas podem ter certeza que a Lei Rouanet é uma coisa muito boa. Né? O empresário ganha porque ele deixa de pagar apenas 4%, ele paga 96% do imposto de renda devido ao fisco, ao governo. 4% apenas ele investe em cultura. E também recebe de volta ações de marketing, de endomarketing, de mídia, de treinamento, inclusive, enfim, ele recebe contrapartidas prestadas por aqueles a quem ele repassou esse patrocínio. Ok? Ganha o governo porque recebe em triplo aquilo que renunciou ao empresário. Né? E ganham os artistas, os caras que fazem a rede de entretenimento e treinamento, né? E ganha principalmente o público, porque o público vai estar consumindo de uma forma barata e com muita contraprestação social um artigo maravilhoso que é a cultura, que é o cinema, que é o teatro, que é o vídeo do streaming que ele está vendo, que é o Globoplay, a Amazon, o HBO Go, o Netflix. Tudo isso é a indústria do entretenimento. É uma engrenagem enorme. Então, a Lei Rouanet só traz benefícios. Quando disserem para você a Lei Rouanet é um meio dos artistas mamarem e se ficarem ricos e se locupletarem, vocês digam, não é bem assim. E peçam para a pessoa estudar aquilo que ela está dizendo para não dizer uma barbaridade dessas. É isso. E entretenimento é alma, né? É saúde mental. É a gente também dar espaço para nossa criatividade. Porque quando a gente vê um filme, quando a gente vai no cinema, quando a gente assiste uma peça, quantas ideias a gente não tem a partir daquela viagem? Quando a gente lê um livro. Uma hora. Hã? Quando a gente lê um livro. Exato. Então, isso sim é também proporcionar saúde, né? Quando alguma empresa faz o apoio à Lei Rouanet, daqui a pouco converte isso em ingressos para os seus próprios funcionários. É dar saúde também para as pessoas. Isso é importante. Ou alguém vive só trabalhando e não faz mais nada. Ou alguém faz... Né? A gente precisa desse equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, curtir alguma coisa. Por que às vezes acontecem essas festas clandestinas? Porque a gente tem necessidade. O ser humano é um ser gregário. A gente precisa dessa troca. Aqui tá todo mundo querendo mandar beijo pro Zé, abraço pro Viriato, saudade. Por quê? Porque a gente quer estar junto. A gente precisa dessa troca de energia. E tu tinha me dito que tu ia contar uma história do Roosevelt. E que tu só ia me contar. Então, assim, não, é rapidamente, sobre isso. Basicamente sobre isso. Contextualizando apenas, muito rapidamente, não querendo tomar o tempo de ninguém. Todo mundo já ouviu falar, evidentemente, na Grande Depressão de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos. Eu explico rapidamente. Aconteceu porque muita gente passou a investir em bolsa de valores, em papéis, e passou a comprar muito papel,
e lá pelas tantas, eu não vou também ficar aqui dando aula de história, porque lá pelas tantas aconteceu algum movimento no mundo. Os Estados Unidos, naquela época, era responsável por 42% ou 43% do abastecimento mundial, e dominava. Em algum momento, houve alguma coisa que fez com que as pessoas, no dia 24 de outubro de 1929, começassem a vender as suas ações. Vender desesperadamente as suas ações. E a Bolsa de Nova York quebrou com isso, causando o que se ficou conhecido como a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos. Então, as pessoas empobreceram literalmente do dia para a noite. E 3 dias depois houve uma nova crise de vendas de ações na Bolsa de Valores de Nova York, que foi a sepultura, que foi o... Né? Isso causou depressão praticamente no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, afetou o Brasil porque praticamente aniquilou a indústria do café no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, onde se fabricava, né? Onde a cana-de-açúcar tinha sido substituída pelo café. Né? Enfim, essa crise ela durou até 1933, quando se reuniram, né, as pessoas que entendiam, e o Estado fez uma intervenção na economia americana que ficou conhecido como Big Deal. Né? E o presidente Franklin Delano Roosevelt, naquela ocasião, para surpresa de muita gente, colocou entre as... Depois é legal botar até no Google sobre a Grande Depressão de 29, é muito bacana para quem está nos vendo ver. Mas o presidente Roosevelt, lá pelas tantas, ele mandou destinar milhões e milhões e milhões de dólares dentro do Big Deal para a classe cultural americana, né? Em 1933. Tá? Então, estou te falando do cinema iniciando, estou te falando do teatro, estou te falando da literatura, estou te falando do jazz, da música, que recebeu do governo americano como forma de reativar a economia daquele país. Em 1933, milhões e milhões de dólares. E esta engrenagem da indústria do entretenimento foi uma das responsáveis, junto com as outras, né? Diminuição da industrialização, um pouco maior a intervenção do Estado, enfim, uma série de coisas que nem dá para ficar falando aqui, porque é muito longo, mas a indústria do entretenimento é uma, sim, das responsáveis do Big Deal ter dado certo e da economia americana se recuperar e novamente se agigantar até a bolha aquela que houve na questão imobiliária. Mas aí é outro papo. Então, Franklin Roosevelt já tinha sido informado pelos seus técnicos de que injetar recursos para o entretenimento faz com que o país cresça, faz com que mova-se a engrenagem e que o país cresça e que o Estado receba mais impostos e, portanto, possa gerir de uma maneira muito mais eficaz as necessidades do povo. Essa é a historinha. Eu não sabia disso, mas que interessante, que bom que a gente também possa contribuir com isso tudo, mas o pessoal está escrevendo aqui, claro, agora pararam um pouco de escrever, mas estava escrevendo. Quando é que vão te ver de novo em série, em novela? Eu já sei, mas agora ele vai contar para vocês. Né? Quando é que a gente vai conseguir saber algo diferente? Assim, quando é que as séries estão pensando em voltar? Como é que vocês estão se organizando para isso? Bom, no Porto Verão Alegre a gente vai te vencer, não é certo? Provavelmente fazendo Os Homens de Perto. Tá? Nós estamos ainda vendo se nós temos condições, se os 3 atores vão estar em condições. Nós começamos a fazer Os Homens de Perto há 20 anos. Né? Então, quer dizer, eu tinha apenas 42 anos, agora eu tenho 62. Então, eu preciso, primeiro eu saber, e meus colegas todos também têm a mesma idade praticamente que eu, saber se temos condições de fazer fisicamente. Se tivermos, claro, vamos testar lá, vamos dar negativo, vamos para o palco divertir o público. Isso não há dúvida. Segundo, eu estou ensaiando com a Débora Finocchiaro esse monólogo, que é uma coisa muito bonita, que é a história de um cara meio Forrest Gump,
é um cara meio que viveu a história cultural do Brasil desde a Chiquinha Gonzaga até o início da pandemia de 2020, né? Então, com projeções holográficas, é uma coisa muito bonita, com música, com poesia, cujo nome provisório é E Agora, José. Né? E agora, José? Mas eu acho Bom, que tanto a questão do Porto Verão Alegre, o público vai ir porque está com saudade, está com vontade. Né? sim, Quando a gente faz as palestras também, a gente tem uma adesão maravilhosa das pessoas querendo estar, porque também querem escutar coisa nova. Os treinamentos também estão voltando. Então aí, ó, 62 anos está um garotão. Ai, que ele... Né? Mas é isso aí, eu acho que as pessoas estão com vontade de, entre aspas, consumir isso, né? é. Então, quando com certeza lançar a tua série aí vai ter muita gente querendo Bom, assistir, porque quer ver coisa nova, agora a TV tá só reprisando, bom, embora deixa dê pra eu, matar a então saudade eu dele. quero indicar também então duas séries que já estão no ar, né? Tá. E que eu faço parte do elenco, né? Uma delas se acha no Amazon, né? Na Amazon, e, e tem que colocar no. Chama-se Chuteira Preta, na verdade, ela em inglês chama-se Dark Soccer. É uma produção maravilhosa que fala sobre o submundo do futebol. Na Amazon Prime, em qualquer. É o streaming, né? O streaming da Amazon. Coloca lá Dark Soccer. Tradução literal seria obscuro futebol, né? Seria isso, né? Dark Soccer ou Chuteira Preta mesmo. Então essa série está no ar. No Globoplay eu tô com uma série muito boa no ar também como ator, que é a série Animal, que é uma série protagonizada pelo meu amigo Edson Celulari, e eu faço um delegado muito malvado, né? Vale a pena ver, é uma linguagem maravilhosa. Ambas são direção do Paulo Nascimento e tem um elenco muito bacana, né? Dark Soccer, Chuteira Preta, nós temos o Marcinho Killing, o Marcos Breda, o Nuno Leal Maia, o Cadu Moliterno. O Nelson Diniz é top. E no Animal também temos atores como Edson Celulari, como Nelson Diniz, também sob a direção do Paulo Nascimento. Então essas já estão lá, é só acessar e ver. Eu fui convidado agora, faz 3 semanas, pela Globoplay para fazer a segunda temporada de uma série que está fazendo muito sucesso, chamado Desalma, né? Desalma, e estou preparado para começar a gravar em maio. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, né? Eu tenho a impressão que a TV Globo está esperando ver o desfecho dessa questão de contaminações e ver a marcha das vacinas, né, para estabelecer corretamente a data em que vai voltar à normalidade as gravações, né? Então, dependemos todos disso. Então, eu já estou escalado para essa segunda temporada. Além disso, eu estou com 2 filmes para estrear. Um foi feito no Rio de Janeiro, o ano passado, por volta de julho, agosto, chamado Quem Vai Ficar com o Mário, que é com uma parte da turma do Porta dos Fundos, né? Dirigido pelo grande diretor Xuxim, e que é muito lindo, uma refilmagem do filme italiano e que aborda as questões da aceitação da homossexualidade, né? Esse filme tem grandes atores, mas particularmente eu destaco a participação da Nani People, que é uma atriz maravilhosa e com quem eu tive o grande prazer de contracenar. O outro filme é um filme internacional, um filme uruguaio, que fiz com Jean-Pierre Noer. Foi filmado no Uruguai no final do ano passado e que fala sobre corridas, sobre
sobre ralis de cavalos, que existe muito pelo interior do estado, mas ele é muito, muito, muito utilizado no interior do Uruguai. É muito interessante o Rally do Cavalo. E o nome do filme, se não me engano, é El Caballo e su Patrón, El Caballero e su Patrón, mas é um E ele filme vai falar realmente de internacional. cultura gaúcha também ou não? Oi? Ele vai falar também da cultura da região aqui ou não? Sim, mas de uma maneira mais uruguaia, na verdade, né? Sim. A cultura, digamos, castelhana, né? Tanto que eu tive que exercitar o meu espanhol, né? Que graças a Deus ainda estava em dia, né? Não é como foi na Casa das Sete Mulheres, que eu dizia algumas expressões em espanhol, Sim. que para mim era muito fácil, né? Porque eu sou gaúcho, moro aqui na fronteira, e a gente usa no nosso dia a dia. Muito bueno, É muito. diferente. Mas lá é diferente, lá foi diferente. Lá eu tive que falar realmente em espanhol e foi muito gostoso fazer isso. Também com grandes atores e tá esperando o lançamento para poder ver se será indicado ao Oscar de filme estrangeiro pelo Uruguai para o próximo ano, quer dizer, para o ano da premiação de 1922. E se isso acontecer, vai ser a segunda indicação de filme que eu participo ao Oscar, né? A primeira foi com o Quatrilho, né? Que Baita filme. que eu fui o único ator profissional do Rio Grande do Sul que participou daquele filme, então eu trago isso na bagagem com muito orgulho, né? E se isso acontecer com o filme uruguaio, eu terei sido o único brasileiro a participar do filme. Então, eu estou torcendo muito. Então, tem esses dois filmes também aí para serem lançados. Na verdade, são três. Tem o filme do Carlos Gervasi, Bill, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Teve sua exibição em Gramado, né, sua estreia em Gramado, e ficou aguardando na prateleira para ser lançado. E logo veio a pandemia. Então, na verdade, são três longas-metragens que eu participo e que estão para ser lançados assim que liberarem as salas de cinema ou que os streaming resolvam comprar para exibir online, né? Eu acho que tá tendo um engarrafamento de filme bom, né? Que estão esperando os cinemas abrirem para poder lançar. Então vai ter também um momento aí da gente poder se alimentar de coisas novas e maravilhosas. Estão dizendo que eu pareço a Sheila Mello se eu fosse loira. Nunca fui loira, talvez eu vou me inspirar para ser loira. Mas, queridão, assim, que bom saber que tem novidade boa, que bom a gente saber que daqui a pouquinho tu está entrando na tela de novo, com conteúdo sendo feito agora. E eu acho que isso tudo nos enche de esperança, né? Assim como a vacinação está começando, acho que toda essa área do entretenimento também está usando a sua criatividade, não só para ficar no palco, mas para poder unir, né, esse problema atual com o palco, com a vida como ela é. Álcool gel. Álcool gel, muito álcool gel e máscara. E brigadão, pessoal, assim, só Não, mas para aí, eu quero saber de ti. O que vem por aí também, né, pô? Pô, vai me deixar muito obrigada! Vai então, me deixar sem saber? Eu quero te acompanhar também. Querido, eu tô aqui em Livramento, então, um período aí de férias, né? E vim para a cidade hoje porque de manhã tinha curso e amanhã de manhã também tem um treinamento que a gente está dando, que é para liderança, através da metodologia U, que é a teoria feita lá no MIT, onde a gente entende o nosso passado, a gente vivencia o presente, a gente prototipa o futuro que a gente quer ter. Então, focado para lideranças, né? Como que a gente era o líder no passado, como que nós estamos sendo gestores hoje no momento Covid e qual é o estilo de gestão que a gente quer ter após Covid. Como é que a gente vai estar se organizando para fazer gestão de pessoas, liderança, num outro formato. Então, a gente está co-criando isso com as pessoas e está sendo muito especial, assim. Mas é exatamente isso. Desculpa te interromper, exatamente isso que eu falei antes. Quer dizer, não está esperando liberar para ver como é que vai fazer. Já está prospectando, já está projetando, já está tocando o barco. É isso aí, continua. Não, e eu ia dividir contigo, né, que hoje, no final do primeiro dia, a gente perguntou como é que foi para o pessoal e uma pessoa disse, está sendo curador para mim. Então, quando alguém diz que o trabalho que a gente está fazendo, seja na arte ou seja no desenvolvimento de pessoas,
traz cura, né? Que embora não seja o nosso objetivo principal, o nosso objetivo é desenvolvimento, o teu é o entretenimento, mas quando a gente consegue apoiar alguém nessa caminhada, é o melhor retorno que a gente pode ter. Então, esse treinamento é hoje e amanhã. Depois, quinta-feira, eu tenho palestra para uma empresa chamada Cigan, que é uma empresa de TI, e eu vou falar sobre para a equipe comercial do vai lá, confia e vende, vai lá, confia e faz, então vai ter palestra essa semana. E depois, em março, a gente está com vários treinamentos, um que é de ferramentas para business partner e o time de RH. Então, o que a gente pode usar para conseguir ter um RH, ferramentas mesmo, para atender melhor o cliente interno, para poder lidar melhor. Também vai ter o curso de formação em business partner, que é um processo de recursos humanos, e tem a formação de inteligência emocional. Então, tem bastante coisa aí para acontecer. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada por gente. Acho que o meu olho brilha. Outro dia eu fiz um vídeo, sabe, Zé Vitor, sobre sangue no olho ou brilho no olho. E já foi a época, né, que nos diziam, eu quero alguém com sangue no olho. Caramba, a gente quer alguém hoje com brilho no olho, alguém que tenha já aqui com vontade de poder fazer a diferença para si, para os outros e para o universo. É porque a realização, Helena, a realização ela não é bélica, ela é lúdica. Então não tem que ter sangue nos olhos, tem que ter brilho nos olhos, né? Bacana isso. Mas tem empresa que pede, Helena, eu queria uma palestra com sangue no olho. Eu digo, cara, essa palestra eu não faço. Outro dia estourou uma veinha no meu olho. Que coisa horrível é tu ficar com o olho vermelho. É um olho doente, é um olho que tu tem até vergonha. Tu fala meio assim, né? E ainda tem empresa que quer sangue no olho. A gente quer muito brilho no olho quando a gente estiver te assistindo, né? A gente quer muito brilho no olho quando o pessoal também está aqui conosco. Eu acho que isso é o que faz as coisas andarem, a gente poder se desenvolver. Maravilha. O que mais quer contar aí? Não, eu tô muito satisfeito de ter podido participar contigo agora com um tema mais específico, né? Porque eu tenho assistido as tuas palestras e acho que tu tem feito um trabalho muito, muito importante nesse momento, sabe? Eu não te conhecia antes da pandemia e a gente fez uma primeira live muito mais, digamos, exploratória da minha vida como ator e tudo mais. Sim. Mas agora a gente já está conseguindo falar sobre assuntos específicos e eu queria aqui expressar de público a admiração que eu tenho pelo trabalho que tu executa, que é inspirador, que é de treinamento, que faz com que as pessoas queiram fazer as coisas, né? E que eu acho muito importante nesse momento, e isso até já te falei no telefone, muito importante que a gente veja tudo agora, a partir de agora, sob uma ótica otimista. Como ser otimista num país enlutado, né? Como poder puxar o otimismo sabendo que existem pelo menos 200 mil famílias que perderam seus entes queridos. Mas é necessário que a gente puxe forças de algum lugar. E isso é um trabalho que tu faz, Helena, muito bem. Que tu faz com que as pessoas se entusiasmem pelas coisas. E eu queria deixar aqui um beijo para ti e um abraço para ti e para tua família, né? Principalmente para tua mãe, que assiste lá o Laço de Família e gosta tanto. É minha fã, né? Que assiste lá. E dizer que para mim foi um prazer conversar contigo. A gente não tinha nada anotado, né? A gente saiu falando, o que é uma coisa bacana também, ficar super espontâneo. Sim. Então, era isso que eu queria dizer. Queria te parabenizar pelo que tu tem feito, que é muito importante, e dizer que vamos em frente, né? Como se diz tem uma pequena peça de teatro cujo nome é Pra Cima com a Viga, moçada. Né? Os operários jogando uma viga lá para cima. Né? Então, o que eu digo é isso. Pra cima com a viga, moçada. É isso que eu queria dizer. E tu sabe que às vezes, assim, esses elogios... tem um telefone tocando. Espera só um pouquinho. É sempre assim, mas vamos lá. Esses elogios, assim, eles nos motivam, né? Porque às vezes quem não tá aqui na frente da telinha não sabe o quanto também é se expor,
o quanto também a gente fica com receio de se vai dar certo ou não. A gente tem a crítica, porque quem não se expõe não tem a crítica, mas quem se expõe tem o outro lado também. Então, quando a gente recebe esses retornos, seja teu e como foi, eu fico mais feliz ainda, porque eu sou aprendiz de feiticeiro aí, né? Mas é tão gostoso, sabe? A gente saber. Então, obrigada por saber que de alguma forma eu te inspiro, que de alguma forma a gente está contribuindo aí para o desenvolvimento das pessoas e inspirando elas a serem melhores. Porque é sempre uma escolha, né? Qual a minha escolha hoje? Eu me vitimizar, eu achar que vai ser difícil, ou eu sim achar que vai ser difícil, mas eu poder encarar isso e levar com mais leveza. Eu tenho escolhido essa segunda opção, de levar com mais leveza, de poder, às vezes, estar falando... Eu podia estar fazendo uma live aqui só falando do meu trabalho. Não, eu acho que a gente vai ganhando muito mais credibilidade, aprendizado, trocando com outras pessoas. Então, Tutu me enriqueceu muito hoje. E muito obrigada pelo teu carinho. A gente está se devendo um churrasco, viu? Fica aqui o convite. Não, olha que churrasco é um esporte que eu jogo bem. Ó, esse esporte eu jogo bem. Então tá, querido, um beijo. Tá bom. Muito obrigado por mais essa oportunidade aí de falar contigo, com as pessoas que curtem o Helena Brochard Oficial. Obrigada, minha mãe aí te mandando um beijo, um abraço. O pessoal vai ficar salva a live. Se vocês gostaram, aí compartilha com o pessoal. Brigadão, Zé Vitor, e até a próxima. Até a próxima. Beijo, querida. Brigadão. Tchau, tchau.